A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. Esse é o conto de número 28. O nome do conto é O Pastelzinho. Uma noite, 2 semanas antes do casamento, conversava com alguns amigos no café. Súbito, um deles baixa a voz e faz-lhe a pergunta: sabe quando é que se decide um casamento? Não? E o outro: na primeira noite. O sujeito que capricha na primeira noite está feito como marido. Sérgio ouviu sem comentário. O outro era casado, bem casado, e tinha autoridade de quem conhecia o problema. Continuou e mudaram de assunto. Mas quando, 1 hora depois, desfez-se o grupo, o amigo o levou até a esquina e lá repete: não te esqueças, é preciso caprichar na primeira noite. Bye bye. O impressionado Sérgio balbuciou: bye bye. Emoção. Morava na rua Adriano Meyer. A caminho de casa, no lotação, ia pensando na advertência do amigo que passava por ser uma enciclopédia amorosa. E Sérgio, que era por natureza um motivo sujeito a angústias inenarráveis, começou a entrever possibilidades nupciais as mais desagradáveis. Durante a noite sonhou repetidas vezes com um amigo que lhe repetia sinistramente: olha a primeira noite, capricha. Acordou banhado em suor. Mais tarde, no trabalho, permanecia um mal-estar, e a situação parecia-lhe de um grotesco hediondo. Faltavam 2 semanas para o casamento e já estava nervoso. Durante 1 semana não pensou em outra coisa. Acabou indo a um médico, chega lá e abre o coração: doutor, o que há é o seguinte, vou me casar daqui 1 semana e sou uma pilha, doutor. Tenho medo, justamente, do meu sistema nervoso, das minhas inibições. O médico insinua: quer um calmantezinho? E ele, de olho seco: talvez fosse negócio, não, doutor? Mas o outro volta atrás: não precisa, para quê? A solução é ter confiança em si mesmo, procurar distrair as ideias. Pior conselho que você pode dar para uma pessoa que está com medo de algo: não pense nisso, distrai as ideias. Agoniado, quer saber: e não vou tomar nada? O médico, cheio de otimismo, deu-lhe o conselho: faz o seguinte, no dia do casamento evita salgadinhos e doces. O ideal seria um bife, um bom bife. Carne sadia, sangrenta. E antes de comer, procura cheirar discretamente. Nada de pastéis, de empadinha, de coisas apimentadas. Ao lado, um noivo escutava: compreendo. Saiu, crente do consultório, que a chave de uma lua de mel bem-sucedida era o aparelho digestivo. Ao descer do médico, dá de cara, por uma dessas fatalidades cômicas, com o tal amigo. Esse diz-lhe em tom cavo e voz profunda: a primeira noite é tudo. Núpcias. Eis a verdade. A conversa com o médico dera-lhe novo ânimo, novo elan. Passou a pisar mais firme e a olhar os outros de cima para baixo, e no telefone, ao despedir-se da pequena, encostava a boca no fone. Um beijo bem molhado nessa boquinha. Entre parênteses, a garota, com 18 anos, jeitosa de corpo e de rosto, era, como dizia o próprio Sérgio, um doce de coco, um arroz doce. Educadíssima ou, segundo se comentava, muito espiritual. Era incapaz de usar uma expressão de gíria, ou dar uma gargalhada, ou simplesmente cruzar as pernas. Fisicamente era um tipo fino, de poucas cadeiras, uma linha muito aristocráticas. Havia quem cochichasse a objeção: não tem rabo. Sérgio vivia dizendo: nunca espirrou na minha frente. E outra coisa, não transpira. Te juro que não vi a dalva suada. De fato, nenhuma pele mais isenta de espinhas, de manchas, mais fresca, mais cheirosa e mais suave. Costumava crer que essa imagem de graça intensa, essa flor de espiritualidade, tivesse nascido e, pior do que isso, ainda morasse na saúde.
Muito carioca, estabanado, Sérgio mudava muito diante da noiva, assim doce e assim macia. Sem querer, ele a tratava com relativa e involuntária cerimônia. O chamado beijo bem molhado era a máxima liberdade verbal que se permitia. Mas na véspera do casamento, ela o chamou de lado. No seu jeito manso, começou: "Vou te pedir um favor, meu filho." Abriu-se: "Pois não?" E ela: "Eu não queria que você falasse mais em beijo molhado, eu acho tão sem poesia." Pela primeira vez, Sérgio quis resistir. "Mas, meu bem, escuta cá, por quê?" Explicou: "É o seguinte, você fala assim e eu penso logo em saliva." E o outro animou-se: "Mas por isso mesmo, a graça do beijo está justamente na saliva, meu anjo." E insistia, já inspirado, na mistura de saliva. Dalva encerrou a discussão com a sua doçura irredutível: "Eu não penso assim." Sérgio transigiu imediatamente: "Está bem, coração. Todo o meu interesse é te agradar." A tragédia. No dia, houve o casamento no civil e no religioso. Na igreja, de joelhos diante do altar, ele julgava ouvir alternadamente a voz do amigo e do médico. Um dizendo: "A primeira noite é tudo." E a outra: "Nada de salgadinhos, nada de doces." De fato, desde as primeiras horas do dia, que observava um extremo rigor na alimentação. Renunciara ao leite, que podia afetar o fígado. Alimentava-se sobretudo de frutas acima de qualquer suspeitas: banana e mamão. Não almoçara, porque a hora do almoço coincidira com a do civil. Ao sair da igreja, sentia fome. Chegara de volta na casa dos sogros com fome. Viu os salgadinhos, doces e, a despeito de uma tentação violenta, manteve-se irredutível. De vez em quando, pessoas da casa passavam com pratos de sanduíches, de pastéis, de doces. Perguntavam: "Aceita um?" Respondia, heróico: "Não, obrigado." Ficou assim, inexpugnável até o fim. A noiva, que por natureza tinha um apetite de passarinho, não tocou em nada. Minto, aceitou um pastelzinho. Ele ainda teve vontade de sugerir-lhe: "Não faça isso." Calou-se, porém. Por fim, saíram de táxi para um hotel no centro, onde tinham alugado um apartamento no 12º andar para a lua de mel. Ao entrar no carro, Dalva balbucia: "Não sei, mas não estou me sentindo bem." Sem nada dizer, guardou para si a intuição: "Foi o pastelzinho." Quer dizer, ela falou: "Não estou me sentindo bem", e ele guardou para si a intuição: "Foi o pastelzinho." No meio do caminho, novo lamento: "Estou me sentindo tão mal." Falara de dentes trincados. Disse ainda: "Tomara que a gente chegue logo, tomara." Sentindo a angústia do ser amado, comandou o chofer: "Quer andar mais depressa?" Ao lado, Dalva crispava-se toda, gelada de dor. Sérgio baixa a voz: "Quer que eu compre um elixir paregórico?" "Não diz isso, não diz nada, só quero chegar, meu Deus." Ia balbuciando: "Não sei se eu aguento, não sei se eu aguento." Ele finalmente diz: "Foi aquele pastelzinho, não foi?" Ela arquejava, chamando a atenção das pessoas. Sobe no elevador com um marido que apanha a chave. Lá em cima exige: "Não entra, fica no corredor." Ele espera 20 minutos. Nada. Empurra e vem então lá de dentro o berro. Quer dizer, ele empurra a porta, né? Empurra e vem de lá dentro o berro: "Não!" Da porta pergunta: "Queres elixir paregórico?" Outro não violento. Mais meia hora, ele quer forçar a situação. Entra. Mas quando Dalva percebe que o marido está ali, alucina-se. Ele a viu correr em direção da janela, trepar no parapeito, atirar-se lá de cima, do 12º andar, deixando no ar seu grito em flor. Meia hora depois, chegam parentes, amigos, simples conhecidos. Diante da morte de uma noiva, em sua primeira noite,
insinuou-se em todos os espíritos a ideia de um tenebroso crime sexual. O sogro de Sérgio agarrou-o pela gola e o sacudiu aos berros. Ela matou-se por quê? Respondeu num soluço imenso. Uma cólica a matou. Foi o pastelzinho.